Olá, amigos e amigas do Lebem. Eu sou Mário Mafra, estou aqui novamente com vocês para conversar sobre um tema bastante relevante para os momentos que a gente está vivendo. Hoje que nós estamos, a maioria de nós aqui no Brasil, completando 2 meses, quase 60 dias aí de quarentena por conta do necessário isolamento social que essa pandemia do Covid-19 nos impôs. E vocês devem ter acompanhado aí pela imprensa, pelos noticiários, da imprensa falada, escrita e nas redes sociais, de um fenômeno que está acontecendo com mais recorrência nesse período de pandemia e de isolamento social, que é a questão da violência doméstica. Infelizmente, os índices na Ásia, na Europa, na América do Norte e aqui no Brasil também cresceram de forma alarmante. Isso é um problema de natureza judicial, policial em alguns casos, mas também de natureza de assistência social e de medicina psiquiátrica. Não é exatamente sobre esse assunto, que é bastante denso, que eu vou conversar com vocês aqui hoje, mas eu vou falar de um assunto, um degrau abaixo na escala de complexidade em relação à violência doméstica, mas que normalmente é um gatilho muito importante e muito recorrente para a violência doméstica, que o assunto nosso de hoje aqui são conflitos familiares. Toda família tem dificuldades, né? Nenhuma família é exatamente igual à outra, mas se há uma certeza que a gente tem em cada família, é que haverá momentos em que conflitos surgirão. Esses conflitos, segundo o professor Dr. Ronaldo Laranjeira, um psiquiatra aqui de São Paulo, professor da Unifesp, um especialista em dependência química, que estuda muito essa questão dos conflitos familiares como gerador de dependência química ou como efeito, né, da dependência química. Ele nos fala que existem vários estágios na vida da família que podem gerar esses conflitos familiares. O primeiro estágio é a própria criação do núcleo familiar. Quando um casal se une para constituir uma família, eles saem de uma situação de relativa independência para formar uma empreitada conjunta, né, no esforço de criar os filhos, de ascender profissional e socialmente em conjunto, e isso é um fator, ou pode ser um fator gerador de conflitos familiares. O segundo momento, que pode também disparar conflitos familiares, é quando do nascimento dos filhos. O casal já passou por aquela fase de lapidação inicial do aprendizado do convívio comum entre os dois, mas a chegada de uma figura nova na família pode ser geradora de conflitos familiares. Quando esses filhos vão para a escola, iniciam sua atividade escolar, também aí pode surgir gatilhos para conflitos familiares, porque essa criança começa a ter contato com o mundo exterior e novas demandas vão sendo trazidas para dentro do ambiente familiar, que podem eventualmente gerar conflitos. A entrada dos filhos na adolescência, que é sempre um processo bastante complexo para os pais, também pode ser um fator gerador de conflitos familiares. Mais à frente, quando os filhos saem de casa, olha que curioso, né? Quando eles entram em casa pelo nascimento, pode ser um gatilho para conflito familiar. Quando eles saem de casa também. Isso porque pode despertar aquele fenômeno conhecido como síndrome do ninho vazio, em que os pais se acostumaram a ficar com seus filhos durante tanto tempo, né, auxiliando no desenvolvimento deles físico, emocional, e de repente se veem isolados porque o filho saiu para estudar fora, para trabalhar, ou para morar, ou para constituir uma nova família. Então a saída de casa dos filhos também é um momento que pode gerar conflito familiar. Um outro momento bastante comum como foco gerador de conflito familiar é quando se dá a aposentadoria de um ou de outro membro da família, em que se muda a rotina da casa e a preocupação com o futuro. A renda normalmente tende a baixar um pouco quando isso acontece, isso acaba sendo foco de conflitos familiares. Outro problema um pouco relacionado com esse, muito afeito também à questão econômica, obviamente é quando um ou mais
membros da família ficam desempregados. Isso naturalmente cria um estresse adicional e que pode vir a desembocar numa questão de conflito familiar importante. Nesse momento, inclusive, de pandemia, em que a gente discute muito os efeitos econômicos que ela poderá trazer no futuro, é sempre bom a gente ficar atento, porque esse é um gatilho importante de conflitos familiares. São vários as possibilidades de conflito. Eu poderia gastar aqui o dia todo conversando com vocês, só elencando, né, cada situação que é geradora de conflito. Mas esses problemas, eles são agravados de forma relevante pela excessiva necessidade que nós temos de, primeiro, fazer prevalecer as nossas vontades. Esse é um ponto muito relevante, né? A gente tende a querer que o nosso ponto de vista seja prioritariamente aceito pelo outro, antes da gente mesmo tentar ouvir o ponto de vista da outra parte. Uma outra tendência também que torna mais aguda essa questão dos conflitos familiares é uma tendência que a gente tem de superdimensionar as dificuldades. As dificuldades existem, mas às vezes elas nem são tão grandes assim. A gente é que dá a elas um tom muito mais vivo do que o que realmente elas precisam ter. Outra questão é não compreender e não aceitar as pessoas como elas são, querer moldar as pessoas ao nosso entendimento do que é certo e o que é errado. Mas o principal ponto, eu diria que está dentro de nós mesmos, é a gente não saber lidar com os nossos próprios conflitos e com as nossas expectativas. Eu costumo dizer que a expectativa é a antessala da frustração. Então a gente às vezes cria uma expectativa muito grande em torno de um determinado assunto ou em torno de uma determinada pessoa e aquela expectativa não se materializa, vem a frustração e a frustração é um gatilho para o conflito familiar. Pois muito bem, eu sou muito conhecido por adorar receitas, né? Não só culinárias, mas também para todas as questões que a gente discute aqui nesses encontros de valores, eu sempre gosto de procurar, não é uma receita necessariamente, mas alguma dica, alguma trilha que nos ajude no encaminhamento daquela questão que a gente está discutindo, na solução, se possível, mas se não for possível, pelo menos na mitigação dos problemas que aquele assunto está nos trazendo. E eu vou trazer aqui para vocês 8 dicas para a gente tentar encarar os conflitos familiares com uma visão mais positiva. Fugir dos conflitos nós não vamos conseguir, os conflitos são inevitáveis, não só no ambiente familiar, no ambiente profissional, no ambiente acadêmico, onde a gente estiver convivendo com outra pessoa e até convivendo com a gente mesmo, a gente vai ter situações de conflito. Mas algumas dicas talvez possam ajudar a gente a achar um caminho de tornar esse conflito menos agudo e principalmente tirar boas conclusões, bons ensinamentos de eventuais conflitos familiares que apareçam na nossa jornada. O primeiro deles é saber ouvir. A gente tem uma tendência muito grande, e isso está muito vivo agora que a gente está participando de reuniões à distância, né? De interromper o outro enquanto o outro está falando. Enquanto o outro está desenvolvendo o seu raciocínio, ao invés da gente prestar atenção no que o outro está dizendo, a gente tende a interrompê-lo ou, na melhor das hipóteses, ficar tentando construir um argumento para derrubar o argumento que está sendo colocado. Isso realmente não funciona. O ideal é que a gente ouça de verdade o que a pessoa tem a dizer, mais do que só escutar, e aí sim depois a gente desenvolva o nosso raciocínio. Uma outra dica que é extremamente importante é escolher a melhor hora para falar. Se você está com a cabeça cheia, se você não está confortável, eventualmente até com um mal-estar físico, adie para um segundo momento uma conversa mais difícil, a abordagem de um conflito que está nascendo ou que já está instalado no seio da sua família. Escolher um momento mais adequado, eu sei que às vezes não existe nenhum momento, a situação está tão complicada que precisa de uma ação, mas é sempre bom que a gente tente achar
átimo, aquele intervalo pequeno de tempo em que a gente consiga estar com a mente um pouco mais equilibrada para encarar a questão e abordá-la de forma serena. Uma outra dica é definir claramente qual é o problema. Muitas vezes o problema não é o problema. O problema normalmente é a falta de capacidade que a gente tem de lidar com problemas. É a gente não conseguir entender que cada problema é como se fosse um Kinder Ovo, né? Ele é um problema por fora, mas ele traz uma surpresa, uma solução por dentro. Todo problema tem uma solução embutida. Então, entender qual é o problema que está gerando aquele conflito é fundamental para iniciar uma discussão saudável na busca da solução do conflito. Uma outra dica é no sentido de que a gente tem que procurar ser um solucionador de problemas e não um amplificador de problemas no nosso seio familiar. Eu acabei de assistir recentemente um filme chamado Sérgio, sobre o embaixador Sérgio Vieira de Mello, e numa das passagens ele é recebido no novo país onde ele foi desenvolver uma missão diplomática, e ele é recebido como o solucionador. O solucionador. Ou seja, é muito bom que as pessoas vejam em você uma pessoa serena, que sempre está procurando juntar os vários pontos de vista no sentido de arrumar uma solução que seja razoável para todas as partes. É difícil, é um exercício duro, mas vale a pena a gente investir nele. Outro exercício difícil que ajuda na solução de conflitos é reconhecer que a gente está errado. Aliás, uma das estratégias da gente começar uma conversa difícil é reconhecer que a gente cometeu alguns equívocos. Isso de cara já cria no outro uma boa vontade para ouvir o que a gente tem a dizer e, eventualmente, até o que a gente tem a pontuar sobre os erros que essa outra pessoa também cometeu no processo daquele conflito familiar. A penúltima dica não é muito simples, né? Talvez seja uma das mais difíceis, é exercer o perdão. Na Bíblia, em Mateus, capítulo 18, versículos 21 e 22, há uma passagem clássica que Jesus é perguntado até quantas vezes é preciso perdoar. Até 7 vezes? E Jesus responde, eu diria que é necessário ir um pouco além. É necessário tentar perdoar 70 vezes, 7 vezes. É óbvio que esse é um exercício muito complicado, mas ele ajuda muito no processo de solução do problema. E por último, mas não menos relevante, eu diria que como iniciativa primária, a primeira iniciativa, faça uma prece antes de encarar qualquer discussão sobre um conflito familiar. A prece, a oração, ela aplana os ânimos, ela cria aquela necessária serenidade que vai certamente caminhar no sentido da solução do problema. É isso aí, gente. Pensem nisso, pensem bem e até a próxima. Tchau!